todo convidado que a gente traz aqui, que faz parte do grupo Bandeirantes, muita gente fica curiosa de saber como é que tá a situação e tal, e a gente não descarta. Obviamente, tem questões que você não sabe do que tá rolando, ou sabe, pode nos contar aqui em primeira mão, mas, Max, tudo a gente acredita que, né, especialmente nos próximos dias, algumas confirmações sobre a mudança de casa da Fórmula 1, né, saindo do Grupo Bandeirantes e voltando para o Grupo Globo, que você também fez parte. O que você tem a nos falar, se você tem alguma informação, e até se realmente, uma vez concretizando isso, você toparia uma volta ao Grupo Globo para comentar também as corridas lá? Olha, eu não tenho informação, não é que eu não quero falar o que eu não posso falar, eu não tenho essa informação. O que eu ouço, é o que todo mundo ouve, é o que está na mídia hoje em dia. E a maneira que eu vejo isso, primeiro de tudo, é o seguinte: não sei o que vai acontecer, mas eu acho que é extremamente positivo para a Fórmula 1 aqui no Brasil a gente ter essa vontade de mais de uma emissora transmitir a Fórmula 1. Porque se vai para a Globo, se vai ficar na Band, se vai para algum outro canal, eu não tenho a resposta. Mas o que aparentemente está acontecendo é que todo mundo quer. E eu que sempre estive envolvido no automobilismo desde os 11 anos de idade, tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu tive até hoje tenho vendo automobilismo, e o automobilismo para uma pessoa que é do meio, a Fórmula 1 é muito importante, porque a maneira que a Fórmula 1 está num país faz com que a indústria do automobilismo nesse país cresça ou diminua. Então, realmente, eu acho que é muito positivo a gente ver hoje em dia muitas emissoras, falando de emissoras de televisão, terem o interesse e a vontade de ter a Fórmula 1. Obviamente, alguém vai ficar com a categoria, seja a Globo, seja a Band, seja quem for, eu não tenho essa resposta. Então, mas eu acho que isso é muito positivo, porque isso reflete desde o kart até o caminho inteiro. Então, acho que é muito legal a gente ter hoje essa situação, porque o contrário seria o seguinte: a Fórmula 1 vai sair de alguma emissora e ninguém quer. Olha, o problema, isso, inclusive para vocês que trabalham com isso, para mim que trabalho com isso, para a indústria do kart, que tem muitas pessoas que vivem do kartismo, não estou me referindo somente a pilotos que possam vir serem pilotos de Fórmula 1. Eu digo pessoas que dependem do automobilismo, no kart, na Stock Car, em tantas categorias que existem no Brasil. Então, como a Fórmula 1 está posicionada no país, é extremamente importante, e eu fico muito feliz de ver a Fórmula 1 hoje com a força que tem no nosso país. E principalmente se tratando que a gente já, 7, 8 anos, não temos pilotos brasileiros na Fórmula 1. E o que era muito comum, talvez na fase mais popular da Fórmula 1 aqui no Brasil? Muitas pessoas acompanhavam a Fórmula 1 para torcer para um piloto. Seja para o Emerson, seja para o Piquet, seja para o Senna, seja para o Massa, para o Rubinho. E quantas vezes nós que somos do meio já ouvimos: eu acompanhava a Fórmula 1, mas depois que o Senna morreu eu parei de assistir. Então isso hoje, acho que a Fórmula 1 nunca teve um momento tão forte como categoria, como vem tendo nos últimos anos. E eu acho que é muito bom, e isso faz com que esse interesse de tantas emissoras pela Fórmula 1 seja tão grande quanto é. Então, realmente, fico muito feliz com isso. O que vai acontecer, eu não sei. Hoje eu estou na Band, se a Fórmula 1 vai ficar lá ou não, eu também não sei te dizer. E o que cabe a mim fazer numa situação, não só como essa, não, em qualquer momento, mesmo quando vai mudar, não vai mudar, é fazer o meu trabalho o melhor possível. Então, independente do que venha a acontecer, eu vou fazer o melhor possível sempre. Eu já tive uma relação com a Globo, hoje estou na Band, eu sou muito grata a essas duas emissoras, porque a Globo, quando eu comecei já há 10 anos atrás como comentarista, foi na Globo e foi através de um convite da Globo. Ou seja, não é que eu bati lá um dia e falei, eu gostaria de ser comentarista. É uma história até engraçada, eu recebi um telefonema um dia, uma história que eu conto com mais calma depois, mas eu sou muito grato, eu comecei na Globo, assim como eu sou muito grato à Band, de na transição da Globo para a Band, me convidarem para fazer parte da equipe. Então eu sou extremamente grato às duas emissoras, fiz muitas amizades nas duas emissoras, então realmente muito feliz. Então o que cabe a mim é fazer meu melhor trabalho possível, e o que vai acontecer no futuro a gente vai ver daqui a pouco. Estou muito curioso com a sua história. De como que você minha história. pra Globo. Vou contar rapidamente. Um dia em 2014, eu nunca esqueço, foi uma quinta-feira, tocou um telefone do Rio de Janeiro, e eu, desde aquela época, eu não tenho muito costume de atender telefones que eu não conheço, números que eu não conheço. Mas ligaram umas 5, 6 vezes, falei, bom, deixa eu ver o que é. Acho que é importante. talvez não seja trote. E a história foi engraçada, que foi o seguinte: era uma pessoa que na época eu não conhecia, hoje é um grande amigo meu, que é Eduardo Melido, que era lá da Globo, do Sport TV da Globo até hoje.
Ele ligou, Max, aqui é o Eduardo Melido, que eu não conhecia na época. Ele falou assim, a história é o seguinte, isso foi antes do Grande Prêmio da Hungria de 2014. Ele falou assim, olha, funciona assim, no Grupo Globo, os treinos livres passam no Sport TV, classificação e a corrida passam na Globo. Só que a partir desse final de semana, a classificação vai passar ao vivo também no Sport TV e a corrida vai ser transmitida no Sport TV ao vivo, mas vai para o ar em horário alternativo. E ele me explicando tudo isso, até eu, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Aí ele falou assim, eu falei, mas e daí? Ele falou assim, não, a gente gostaria de ter mais um comentarista, que tinham na época o Lulito, a dupla era o Sérgio Maurício e o Lito Cavalcante. Queria ter mais um comentarista que já tenha andado de Fórmula 1. E na época eu falei, tá, tipo, pensei, falei, pô, mas eu agradeço, mas eu nunca fiz isso na vida. E foi numa quinta-feira à noite que ele me ligou para fazer no sábado, 2 dias. Eu agradeci, eu falei, pô, obrigado, mas eu nem sei se eu sei fazer isso, nunca fiz, tal. Ele insistindo, eu pensando, putz, talvez não seja a melhor coisa para o momento, eu não tenho experiência, tal. Aí eu falei assim, ó, faz o seguinte, me liga amanhã que eu te dou uma posição se eu vou ou não. Aí chegou no dia seguinte, teve o treino, né? Foi na sexta-feira, só continuou na quinta, na sexta-feira teve um treino livre da Fórmula 1. E na minha cabeça eu pensei, não, eu não vou fazer isso, nunca fiz isso, não vai ser legal, até para eles mesmos e tal. E aí eu tô assistindo o treino lá com o Sérgio Culito, na transmissão, e de repente o Sérgio Maurício fala a seguinte coisa, e amanhã presença confirmada de Max Wilson aqui na classificação da Fórmula 1 e tal. Eu falei, nossa. Aí eu pensei, bom, agora eu vou ter que ir. Aí eu peguei, fui pro Rio de Janeiro na sexta-feira. Aí no sábado aterrizo lá no Sport TV. Eu saí do hotel com o Lito, que eu já era amigo do Lito, sou amigo do Lito até hoje, mas eu fui lá com o mesmo motorista. Aí eu cheguei no Sport TV, aí começou o primeiro drama, arrumar um uniforme para mim. Você imagina, o que passava no ombro vinha até a canela, o que chegava na canela, o ombro não entrava. Eu falei, nossa, eu cheguei assim, dá pra ir lá no camarim, lembra do Praga, do show da Xuxa? Sim, lembro. Eu falei, vai lá no Praga. Enfim, arrumaram um blazer pra mim, que o que passou no ombro vinha quase até o joelho. E, bom, começou e tinha lá estúdio na época. Eu nunca tinha ficado cara a cara com a câmera, ao vivo na televisão. Caramba. E eu lembro, deve ter isso guardado em algum lugar, eu fiquei o tempo que a gente ficou em pé lá, eu, Lito, Sérgio, eu fiquei o tempo inteiro com a mão no bolso, pro blazer não via até a canela. E eu parado ali, se eu tivesse que coçar o nariz, eu tinha que coçar no Sérgio, assim, eu não podia tirar a mão do bolso. Mas, resumindo, foi assim que começou a minha primeira experiência. Eu fui lá como comentarista convidado, aí para a próxima corrida me chamaram de novo, e eu acabei fazendo todas as corridas ali do Grande Prêmio da Hungria, em 2014 para frente. Aí no final daquele ano, me convidaram para ser comentarista mesmo, e fiquei ali até o início de 2021, quando eu resolvi me desligar e sair da Globo, numa super boa, tenho amigos lá até hoje. E quando eu fui para a Band, a primeira conversa que eu tive na Band em 2021, na minha cabeça a Band, eu já sabia na verdade que a Band ia transmitir a Stock Car. Tanto que no final de 2020, a última etapa da Stock Car passou no Sport TV e também na Band. Sim, sim. E quando eu fui conversar com a Band, o assunto era Stock Car. Eu nem sabia que que a Fórmula 1 ia para a Band. E aí eu fui lá, fiz o acordo com eles, assinamos tudo e tal. E literalmente no dia seguinte eu vejo na internet que a Fórmula 1 tinha ido para a Band. Ou seja, eu nem sabia que a Fórmula 1 ia para a Band naquela ocasião. Então foi assim que eu comecei também na Band. Mas, que nem eu falei, eu sou grato às duas emissoras, passei pela Globo, hoje estou na Band. O que vai acontecer no futuro, só Deus sabe. Mas, de novo, o principal é que mais de uma emissora que é a Fórmula 1, e eu acho isso muito importante. E eu particularmente que sempre vivo do automobilismo e sou muito grato ao automobilismo, ver o momento da Fórmula 1 no Brasil é muito legal. Que história legal. Na Band trouxeram um blazer no tamanho certinho. Lá fizeram sob medida. Também não acharam que servia em mim. Lá deu tempo. Lá deu tempo.